Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia. Deus é um Deus que derruba cadeias, Deus é um Deus que faz milagres, e Ele está aqui nesta noite com poder e graça. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Adora Ele, diga isso. Oh, te adorarei. Estás aqui, Jesus. Nós cremos os teus milagres, Senhor. Nós cremos o teu poder, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Nós cremos em Ti, Jesus. Tu és, Senhor, aquele que opera em nós, além do que nós podemos pedir ou pensar. Tu és Deus de milagre, Deus de mudança, Deus de transformação, Deus de socorro. Tu és fortaleza, Tu és ânimo novo, Tu és a cura, Tu és a salvação. Senhor, esta noite nós declaramos que Tu és tudo que nós precisamos. Todos os caminhos que nós precisamos estão em Ti, e na Tua presença está a vida eterna. Vem, Senhor, esta noite, socorro de cada um que está aqui, socorrendo nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas questões familiares, questões emocionais, questões espirituais. Vem, Senhor, operando além do que nós pedimos ou pensamos. Vem realizando o que nós não podemos. Nós declaramos que precisamos de Ti, que dependemos de Ti. Só Tu pode fazer, Senhor. Só Tu pode mudar, Senhor. Vem, Deus. Comece a declarar que Ele é Deus poderoso. Comece a declarar que Ele é Deus de milagre, que Ele é Deus de promessa, que Ele vai cumprir. Oh Deus, nós cremos que Tu vais cumprir todas as Tuas promessas. Tudo aquilo que Tu prometeu, que Tu sonhou para nós, será realizado conforme a Tua vontade, no Teu tempo. Esta noite nós pedimos, Pai querido, aumenta a nossa fé e nos ajuda a confiarmos em Ti. Oh Senhor, aumenta em nosso coração a confiança na Tua pessoa, no Teu poder e no Teu amor por nós. Que essa confiança tire de nós todo medo, tudo que não vem de Ti. Nós pedimos isso, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, pedimos que Tu também fale conosco, nos renove pela Tua palavra. Amém. Amém. Há uma presença de Deus aqui. E eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui. Então eu quero convidar você para sentar um pouquinho. Nesse mesmo espírito, as crianças de 4 a 9 anos, 4 a 8, podem ir para a escolinha. É que no sábado é de 4 a 11, isso. Podem ir para a escolinha. E também lá atrás nós temos o berçário, se alguma mamãe precisa, né, amamentar ou ficar com o pequenininho. Tem lá atrás, tem até uma TV lá instalada, dá para assistir o culto lá dentro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26. Mateus 14, 26.
conta uma história que certamente você já ouviu algumas vezes na sua vida. Um momento em que Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e atravessarem um lago chamado Mar da Galileia. Era chamado de mar, mas era um lago, tipo a Lagoa dos Patos assim, um lago bem grande. Então os discípulos entram no barco e Jesus diz: vão à minha frente e eu encontro vocês na outra margem. Então eles entram no barco obedecendo o mandamento de Jesus e começam a remar. Só que um vento começa a soprar, um vento contrário. E eles remam, mas têm dificuldade de sair do lugar. E quando eles estão no meio do mar, aproximadamente 2 horas da madrugada, o momento mais escuro da noite, começa uma terrível tempestade. E eles estavam ali ao mando de Jesus. Jesus que disse: entrem no barco e atravessem o mar. E então, alguns pensaram: vamos morrer aqui. Diz que eles estavam estarrecidos de medo com aquela tempestade. E no versículo 26 diz assim: e os discípulos, ao verem ele, Jesus, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Na outra tradução diz: tenham coragem, sou eu, não tenham medo, não temais. A primeira coisa, antes de nós seguirmos nesse texto, que eu quero dizer para você, é que se você está obedecendo o que Jesus lhe mandou fazer, pela palavra dele, ou pelo Espírito dele, se você está em obediência a ele, você não precisa temer as tempestades da vida que virão. Porque mesmo que você ache que Jesus não está contigo, mesmo que pareça que naquela luta você está sozinho, Jesus virá ao teu socorro, mesmo que se para isso for necessário andar sobre as águas, ele vem ao teu socorro. Os discípulos não imaginavam que Jesus poderia vir andando sobre as águas. Por isso, naquele escuro, eles não tinham lâmpadas, não existia iluminação elétrica naquela época, eles não conseguiam ver quem era, apenas viam um vulto sobre a água, e eles imaginavam que era um fantasma, conforme algumas lendas daquela época. Mas na verdade era o próprio Cristo, que a fim de socorrer os seus discípulos, contrariou uma lei da física e andou sobre as águas. Com isso eu quero dizer para você uma coisa: Deus sempre vai cumprir a sua palavra. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos, e Ele sempre vai se demonstrar fiel para com o que Ele prometeu a nós. Portanto, se você está em obediência, se você está andando com Deus, você não precisa temer, porque o Senhor sempre virá ao teu socorro. Não importa a tempestade, não importa a luta, não importa a dificuldade, o Senhor vai te ajudar. Mesmo que pareça humanamente impossível. Agora, porém, eu lembro da história de um outro homem, que ao invés de estar obedecendo a Deus, ele estava fugindo de Deus. Vocês lembram da história de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive, e ele fugiu na outra direção. Resultado, ao invés dele ser socorrido, ele foi jogado pelos marinheiros dentro da água, e agora estava se afogando. Mas ainda assim a bondade de Deus esteve com Jonas, e lá no fundo do mar Deus enviou uma grande baleia que engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias na barriga desta baleia. Como a baleia é um animal mamífero e ela respira ar, oxigênio, dentro da barriga da baleia, dentro da boca de uma baleia, existe ar. Vocês sabiam disso? Esta história ela não é só real porque a Bíblia diz, mas ela é possível.
Em 1952, se eu não me engano, um navio baleeiro da Argentina pescou uma baleia, e quando abriu havia um homem dentro dela há 15 dias. E ele estava vivo. Ele havia sido engolido em alto mar. E estava vivo, por causa do ar que havia dentro da baleia. Eu quero dizer para você uma coisa: se você está andando na direção de Deus, não tenha medo, Deus vai te socorrer. Se você está fugindo de Deus, você ainda pode contar com a misericórdia dele. Porque mesmo em uma situação que parece difícil, a baleia parecia uma luta, parecia algo terrível, aqueles dentes chegavam, ele deve ter se apavorado. Mas dentro da baleia, Jonas pôde se arrepender, orar a Deus, pedir perdão, e então a baleia cuspiu ele na terra firme. Com isso eu quero dizer para você que nós sempre podemos contar com a bondade de Deus. Se você está no caminho certo, pode ficar tranquilo, você não vai precisar cair na água. Se você está no caminho errado, e talvez você esteja preso dentro de uma baleia, entenda que talvez Deus está te guardando de coisas ruins que poderiam estar acontecendo contigo. Mas ore e se arrependa, e o Senhor vai te colocar no lugar certo, amém? Mas eu acho interessante nesse texto que nós estamos lendo aqui, da história de Jesus andando sobre as águas, que eles ficaram com muito medo. E depois a história continua, ela diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, versículo 28, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Eu fico pensando naquela cena, Jesus andando sobre as águas, e Pedro pergunta: Senhor, se és tu mesmo? Se é o Senhor que está aí sobre a água, eu não consigo ver, está escuro, eu quero uma prova. O Senhor pede que eu vá andando até o Senhor. Por que Pedro pediu isso? Porque ele tinha uma certeza: se era Jesus, um milagre poderia acontecer. E aconteceu, Pedro saiu do barco, e já não eram mais um homem sobre a água, agora eram dois, tinha Jesus e Pedro. E Pedro estava andando confiante na direção de Jesus. Pensa, ele estava andando sobre as águas, e andava, estava andando sobre algo que é impossível, mas daqui a pouco ele sentiu o vento, e olhou para as ondas, e disse que sentiu medo. E então ele começou a afundar. Eu acho interessante que Pedro estava vivendo um milagre tão grande, era impossível alguém andar sobre as águas, naturalmente. Pedro estava no meio de um milagre enorme, mas ele olha para algo pequeno, que era o vento e que eram as ondas, perto do milagre que ele estava vivendo. E no meio desse milagre, ele fica com medo de algo tão pequeno. E começa a afundar. Eu quero dizer para você uma coisa. Tem pessoas aqui que só estão aqui hoje por causa de um milagre que Deus fez no passado. Tem pessoas que estão aqui e você sabe que é com você que eu estou falando, que Deus já te guardou, que Deus te deu vida quando você estava morto, que você ressuscitou praticamente dos mortos, que o Senhor fez um milagre na tua saúde, fez um milagre na tua vida, e você está andando hoje com Jesus, andando sobre este milagre. Mas às vezes você começa a fraquejar na fé,
perto de coisas tão pequenas que te trazem medo. Eu quero dizer para você uma coisa: o Deus que te fez andar sobre as águas, o Deus que já fez milagres no passado, o Deus que te trouxe até aqui e que te fez andar na direção dele, é o mesmo Deus que é poderoso contra as ondas e contra o vento. Não importa a dificuldade, esse mesmo Deus que te chama para ele vai te dar estrutura para você chegar aonde precisa. Amém? Com isso eu quero dizer para você, e a palavra de Deus está dizendo, que nós não podemos olhar para as coisas pequenas que nos cercam, quando na verdade o maior milagre Deus já fez, que é a nossa salvação. Quem poderia imaginar que, sendo nós pecadores, o Senhor desceria Ele mesmo do céu e viria à terra e morreria pelos nossos pecados? Quem poderia imaginar que, sendo nós cheios de impureza, Deus decidiria colocar em nós o seu Espírito? Quem poderia imaginar que pessoas corruptas, tortas, pecadoras, deixariam a sua vida de pecado e se arrependeriam e caminhariam na direção de Deus? Quem poderia imaginar que hoje eu estaria aqui? Quem poderia imaginar que hoje você estaria aqui? Há um Deus que imaginou tudo isso, que sonhou com isso e que realizou isso. E esse Deus vai fazer muito mais na sua vida. Quem aqui pode dizer que já viveu um milagre pelo menos de Deus na sua vida? Olha só. Esses dias eu contava para minha filha algumas histórias da minha infância. Eu fui atropelado uma vez quando eu tinha 5 anos. Eu voei por cima do carro, quebrou o farol do carro. Fui atravessar a rua sem meus pais. E não aconteceu nada comigo, só esfolou o joelho. Não quebrou nenhum osso. Todo mundo achava que eu estava morto. Mas eu me levantei e eu mesmo acudi a minha mãe, que chorava, olhando para mim. E daí minha filha olhou para mim e disse assim: pai, Jesus te ama. É interessante quando ela ganha um presente, uma coisa que ela quer muito esses tempos, a Débora, a família deu um presente para ela. Ela disse assim: pai, Jesus me ama. Mas é importante nós valorizarmos o que Jesus fez. O que ela faz na pureza do coração dela é perceber o amor de Deus em cada pequeno detalhe da nossa vida. E quando nós nos damos conta deste amor que já nos trouxe aqui, eu vou dizer para você uma coisa: as contas do final do mês são só uma marolinha, são só um ventinho perto do Deus poderoso que já nos trouxe aqui. A dificuldade no mercado de trabalho é só um ventinho. Os problemas que você está passando hoje no seu casamento não são nada perto do que Deus já fez e do que Ele vai fazer na sua vida. Isso tudo vai passar, os ventos passam, as ondas passam, mas Deus nos mantém de pé na presença dEle. Amém? E aí eu quero lhe dizer, Pedro afundou porque teve medo. O que nos tira muitas vezes do caminho de Deus, ou que nos impede de viver o que Deus sonhou para nós, é o medo. E eu achei interessante que Pedro, quando estava afundando, ele disse: Senhor, me socorre. E diz que Jesus prontamente lhe estendeu a mão. Você e eu não somos melhores que Pedro. Nós diariamente precisamos pedir ao Senhor: me socorre. Porque nós também fraquejamos na nossa fé muitas vezes. Quem aqui pode dizer que é um super-herói da fé? Nenhum de nós somos. Mas eu acho que o que fez de Pedro um grande homem era ele saber pedir socorro a Jesus. Que você e eu possamos recorrer a Ele quando nos sentimos fracos na nossa fé. E saber que Jesus estenderá a sua mão e nos tirará lá do profundo do poço. Ele nos tira daquele lugar que nós nos sentimos afundando. Quando parece que tudo está escorrendo entre os nossos dedos, ali Ele está para nos puxar de volta. Amém? E eu acho interessante também que quando Ele pega Pedro pela mão, não antes, mas primeiro quando Ele pega Pedro, Ele olha para ele e diz o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Ele estendeu a mão e tirou Pedro. Ele não olhou para Pedro e disse: homem de pequena fé, agora morre afogado. Não, Ele disse: homem de pequena fé,
Por que duvidou? Ele estava querendo mostrar para Pedro o motivo pelo qual ele afundou. Faltou para ti mais uma coisa chamada fé. E é por causa da dúvida que você afundou. Mas é interessante então, porque antes o texto fala que Pedro afundou porque teve medo. E agora Jesus diz que é porque faltou fé e houve dúvida. O que iguala então no texto bíblico o medo, a falta de fé e a dúvida. E aí eu fiz uma pesquisa na Bíblia, de qual é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra medo. E eu fui atrás disso, e está lá em Gênesis capítulo 3, no momento em que Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus. E quando Deus procura Adão, diz: Adão, por que você está escondido atrás desta árvore? E daí Adão diz assim: porque eu tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O medo vem do pecado. O pecado trouxe o medo para a humanidade. Não havia medo antes de Adão e Eva desobedecerem ao Senhor. Eles, no estado que eles estavam antes, em que eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem, eles não tinham medo, porque eles sabiam que eram filhos de Deus e que eram a imagem e a semelhança do próprio Deus. Eles não tinham medo de nada. Eles viviam em paz, não havia brigas, não havia guerras, não havia violência, não havia fome, não havia as desgraças que vieram depois com o pecado. Não havia problemas de consciência, problemas de culpa. Mas quando o homem pecou, ele sentiu medo de Deus, porque todo pecado é uma afronta contra Deus. E no fundo, todos nós temos um pouco deste medo. Todos nós. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas se escondem de Deus por muito tempo. Porque acham que Deus vai castigá-los. Porque acham que Deus está pronto para puni-los. Que Deus vai mostrar os seus erros e lhe castigar como se tivesse uma açoiteira na mão. Mas Deus não é assim. Se você for ver o que Deus faz com Adão e com Eva, Deus dá uma dura neles, diz: olha, vocês fizeram errado, fizeram isso, aquilo. Mas depois Deus vai lá e dá um presente ainda para eles, dá uma roupa de pele de animal, para cobrir a nudez. E depois você vê que quando eles saem do jardim, Deus continua falando com eles, fala com os filhos deles. Deus, na verdade, nunca se afastou da humanidade, foi a humanidade que se afastou de Deus, por causa do mal que entrou em nós. E esse mal traz a incredulidade, que é na verdade você duvidar de que Deus vai cuidar de você. É isso que é o medo, é você pensar que por causa dos seus erros, Deus de alguma forma não vai responder a sua oração, não vai te socorrer, e que no final não vai dar tudo certo, vai dar errado. Então o medo nos domina. E o mundo de hoje é um mundo cercado de medo. Medo de tudo. Medo da violência. Se olhar o jornal, você fica com mais medo ainda. Medo de perder o emprego. Estamos com um dos maiores índices de desemprego da história do país. Medo de que sua família se desmantele. 1 em cada 3 casamentos termina nos 2 primeiros anos. Medo de se endividar, ou de não conseguir pagar as suas dívidas. Mais da metade da população brasileira tem todo o salário comprometido com dívidas. Medo das doenças. Medo do câncer, medo da morte, medo de não ter um plano de saúde para quando precisar, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de não conseguir passar na prova,
passar no teste, não conseguir ser bom o suficiente para provar o que é necessário que se prove o tempo todo na sociedade. Medo. Medo. Medo que o filho não volte da festa. Medo que o marido traia. Medo que a esposa o deixe. Medo. Medo. Medo de que descubram o que você fez e ninguém sabe. O mundo está cercado de medo. Medo que levem o teu carro que tu estacionou na rua. Medo que batam no carro porque você está sem seguro. Medo. Medo. Qual é o remédio contra o medo? Eu quero ler com você um texto da Bíblia que fala qual é o remédio contra o medo. 1 João 4,18. Olha que interessante. Diz assim: no amor não existe medo. Repete comigo: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E agora vem uma verdade aqui. Diz que o medo produz tormento. Se você alimentar o medo no seu interior, você vai entrar daqui a pouco numa síndrome do pânico, num tormento. Você vai perder o sono à noite, você não vai ter paz. Quantas vezes nós vivemos angustiados com o dia de amanhã? Angustiados se vai dar certo ou não? Angustiados. Sabe, quando começou a soprar o vento, os discípulos talvez ficaram angustiados, porque e agora estamos no meio do mar, quem vai vir nos socorrer? Não tem como um barco chegar aqui a tempo, nós vamos afundar. Mas Deus fez um milagre e Jesus foi andando sobre as águas e socorreu eles. Quantas vezes nós ficamos um mês, uma semana, um ano, dias, horas, com medo de coisas que no final não se concretizam? Porque Deus faz o seu milagre e muda a situação. Quantas vezes você ficou com medo de que ia dar errado e chegou na hora e Deus fez dar certo? Mas o problema é que você ficou esse tempo todo com medo e aprisionado no temor, na angústia, na pressão, enquanto você poderia ter entregue para Deus e vivido em paz aquele tempo. Quando nós temos medo, é porque lá no fundo nós não confiamos totalmente que Deus vai agir. Mas aqui diz a solução, diz que o amor joga fora o medo. O que pode tirar o medo do teu coração é o amor de Deus entrando lá dentro e mostrando que Deus te ama, que Deus se importa contigo. E esse Deus que te ama é poderoso e Ele não vai deixar que nada de ruim te aconteça. Esse Deus vai guardar teus filhos, esse Deus vai guardar teu casamento, esse Deus vai guardar o teu trabalho, esse Deus vai te dar sustento. E ainda que venha uma tempestade, ainda que pareça que você perdeu algo, esse Deus virá ao teu socorro e vai te ajudar e vai te tirar lá do fundo da água se for preciso. O amor de Deus é o que vai tirar o medo do teu coração. Mãe, chega de ficar com medo do seu filho se perder. Pai, chega de ficar com medo. Homem, chega de ter medo se você vai conseguir nos negócios vender o que precisa vender, sustentar o que precisa sustentar. Faça a sua parte, entregue tudo ao Senhor, confie nele e o resto Ele vai fazer. Amém? A nossa parte é obedecer ao Senhor. Se Deus te deu um emprego, continue, seja fiel, faça o seu melhor, ore todo dia, entregue para Deus, e o resto é Deus que vai fazer. Eu trabalhei com vendas muito tempo, e eu andei muitas vezes angustiado, porque estava chegando o final do mês, e tinha que bater a meta, e não era só porque a empresa me pressionava, é porque eu quase que só ganhava comissão,
Se eu não batesse a meta, eu não pagava minhas contas. E aí, muitas vezes, o Senhor colocou o meu coração à prova. Muitas vezes. Teve um período todo que eu ajudei lá em Canudos, nas quartas-feiras à tarde. 2 anos. Naquela vez e agora mais 2 anos o tempo aqui. Isso fazem 8 anos atrás, eu fiquei 2 anos ajudando lá em Canudos. O pastor Paulo pediu para mim se eu podia ajudar nas quartas à tarde lá fazer o culto. E fazem 8 anos atrás eu trabalhava com vendas. E muitas vezes, pensa, toda quarta-feira. Sempre uma quarta-feira caía no final do mês. Eu precisava, era aquela semana de terror. E eu tinha um turno da semana que eu tinha que dedicar para estar lá na igreja. Um turno que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar fazendo. E muitas vezes a minha razão se colocava, não, hoje tu não vai. Tu precisa fechar um negócio, tu precisa resolver algo. Mas eu aprendi a entregar isso para o Senhor. E quando eu aprendi a confiar no Senhor nessa área, eu aprendi a ter paz. Eu recebi paz. E eu me lembro que não foi nenhuma nem duas. Eu tenho anotado no meu caderninho de oração, mas eu acho que mais de 10 vezes eu saía para ir lá no culto, para servir ao Senhor naquele lugar. E quando eu voltava para o escritório, tinha um pedido no meu e-mail, que era mais do que tudo que eu precisava vender para aquele mês. Muitas vezes, não foi uma nem duas. E acontecia enquanto eu estava lá, servindo ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Coloque Deus em primeiro lugar. Como diz em Mateus, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Mulher, você tem orado pelos seus filhos? Mãe, você tem orado pelos seus filhos? Vó, pelos seus netos? Então entregue eles ao Senhor e descanse a sua alma. Homem, você tem orado pela sua empresa? Você tem orado pelo seu trabalho, pelo seu sustento? Então entregue ao Senhor e descanse tranquilamente. Diz que o Senhor, Ele trabalha por aqueles que o amam enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha por você, se você ama a Deus e coloca Ele no lugar certo. Com isso eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. A Bíblia tem um mandamento bem legal quanto a isso, diz assim, 6 dias trabalharás, e o 7º descansará. Tem gente que só usa esse versículo para lembrar que tem que descansar um dia. Mas tem um detalhe, está mandando primeiro você trabalhar 6. Trabalhe, faça a sua parte e o Senhor vai suprir todo o resto. Deus vai te honrar. Você não precisa ter medo. O verdadeiro amor, o amor de Jesus, que é derramado por nós, é suficiente para tirar o medo do nosso coração. Não precisa ter medo de ficar sozinho. Não precisa ter medo de que as coisas vão dar errado. Confie no Senhor. E o último texto de hoje, Isaías, Josinei pode subir, 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Repete assim comigo: eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. Eu não vou me assombrar, porque o Senhor
é o meu Deus. Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele me sustenta com a sua mão fiel. Não temas, pois eu sou contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Quando vier a dificuldade, quando vier o dia mau, quando vier a tribulação, lembre do Deus que vem ao teu socorro andando sobre as águas. E ainda que você estiver afundando, olhe para Ele e diga: me socorre, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda na minha pequena fé. Seja humilde e o Senhor vai te ajudar. Eu quero dizer que este Pedro, que antes afundava, depois se tornou um homem cheio de fé. Ele começou a andar e os milagres aconteceram na vida dele. Na porta do templo ele teve coragem de mandar o coxo se levantar, e o coxo levantou e saiu andando. Pedro teve muita coragem muitas vezes, porque ele não duvidava de que Deus estava com ele. Quando ameaçaram prendê-lo, ele não teve medo. E quando ele estava preso, ele adorava ao Senhor, e o Senhor o socorreu com um anjo. Veja, Deus é poderoso, e Ele pode fazer aquilo que você nem espera, mas você pode confiar que Ele sempre virá ao teu socorro. Ele sempre virá, porque Ele é Deus fiel. Ali diz: com a sua destra fiel. Você pode ter falhado no passado, você pode ter errado, eu erro, mas Deus não erra. Ele é fiel, e Ele está pronto para nos receber com sua mão de amor. Eu quero orar nessa noite para que Deus enche o teu coração com o amor dEle, e que esse amor tire todo o medo do teu interior. Curva a tua cabeça um pouquinho, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, Tu ama cada pessoa nesse lugar. Senhor, eu sei que os Teus planos para este homem, para esta mulher, são muito maiores do que ele ou ela podem imaginar. Porém, Senhor, se levantam dia após dia palavras de acusação, palavras de medo, que estão em nós desde a época do pecado de Adão e de Eva. Senhor, este medo tenta nos atormentar e dizer que estamos perdidos, que não há mais solução, que não há quem possa nos socorrer. Porém, Senhor, esta noite a Tua palavra foi enfática aos nossos corações, que não precisamos temer o dia de amanhã, que não precisamos temer a enfermidade, que não precisamos temer perder as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, que não precisamos temer a circunstância difícil na vida financeira, porque o Senhor está conosco, e Tu nos deu o caminho para tirarmos o medo, que é recebermos o Teu amor. Bondoso Deus, esta noite nós Te pedimos, enche os nossos corações com o Teu amor. Implanta no nosso interior, Senhor, a certeza de que somos filhos amados Teus, a certeza de que Tu nos ama, e que os nossos pecados, a nossa multidão de pecados, são cobertas pelo Teu amor. Vem, Senhor, esta noite, tirando todo o medo do coração deste homem, desta mulher. Vem, Senhor, tirando fora o medo e colocando no lugar o Teu amor, colocando no lugar a confiança, a esperança de que o Senhor virá ao socorro desta família, desta pessoa. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor vem sobre as águas. Para Ti, Senhor, nada é impossível. Nós cremos e confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, Senhor. Oh, está aqui o Espírito Santo te tomando agora, homem, mulher, Senhor, senhora, jovem. Aqui está o Espírito Santo dizendo que você não precisa ter medo,
Você só precisa obedecer ao Senhor, só precisa andar na direção dEle, e Ele virá o teu socorro. Não tenha medo. Deus me mostra jovens que estavam com medo do futuro, que estavam com medo se conseguiriam ou não estudar, trabalhar, ter uma família. Esta noite o Senhor tira o medo do teu coração e Ele coloca no teu interior fé, confiança nas promessas dEle. Menina, o Senhor diz para ti: guarda o teu coração em mim, e eu farei na tua vida mais do que você imagina. Rapaz, o Senhor diz para ti esta noite: guarda os teus caminhos puros aos meus olhos, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Eu estarei contigo no dia difícil. Oh, Deus está tocando mães, pais, avós. Aproveite esse momento para orar pelos seus filhos. Aproveite esse momento agora para orar pelas pessoas da sua família. Comece a dizer: Senhor, eu entrego esta pessoa em tuas mãos. Eu peço que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal e que o Senhor guarde para a salvação esta pessoa. Toca Deus, esta pessoa. Coloca diante de Deus aquilo que te traz medo. Coloca agora, diz: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Eu declaro que tu és poderoso e que isso agora pertence a ti. Opera tu, Senhor. Opera tu, Senhor. Eu peço o teu socorro. Socorre-me, Senhor, na minha falta de fé. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Oh, Deus está tomando corações. Há pessoas aqui que estavam na depressão porque tiveram medo por muitos anos. Medo. Deus está tirando o medo hoje do teu coração, e junto com ele vai embora a depressão, vai embora a síndrome do pânico, vai embora a angústia, vai embora essas crises que vinham, vai embora em nome de Jesus a epilepsia. Em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora. Toca, Deus, a mente desta pessoa, toca, Deus, o coração desta pessoa. Deus está tocando pessoas que estão em casa agora assistindo pela internet, no celular, na televisão, no computador. Deus está tocando você agora nesse sofá, em nome de Jesus. Você nesta cama, Deus te toca agora com o amor dEle. O amor dEle preenche o teu coração. Oh, Deus está tocando. Não tenha medo do futuro. O Senhor é contigo, Ele vai te guardar. Oh, há uma presença de Deus aqui. Eu quero convidar você esta noite que quer receber um toque de Jesus. Você que quer ser tocado por esse Jesus que tira o medo. Você que quer um socorro de Deus. Você que precisa de oração, ou quer orar por alguém da sua família, para ficar de pé e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vamos ficar todos de pé, toda a igreja. Oh, Deus está agindo aqui. Ele me mostra esta noite que Ele quer curar corações. Ele quer tirar medo, mágoa, tristezas. Ele quer tirar a dúvida, a desconfiança. Quero convidar você para vir aqui à frente. Nós queremos impor as mãos sobre ti, abençoar a tua família, abençoar o teu futuro, os teus negócios, a tua saúde. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está pegada. Venha com fé. Ele te ama, Ele tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para ti. Tua destra Me tem sustentado. tua destra me Tem sustentado. Meu socorro vem de ti, na sombra de tuas asas. e na sombra de tuas asas Eu repousarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra
me tem sustentado. Tua destra Me tem sustentado. Aleluia. Você que está aqui na frente, feche os seus olhos e repita bem forte: nesta noite, bem forte, diga: nesta noite, em nome de Jesus, eu renuncio todo medo que está aí alojado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu coração. Diga: em nome de Jesus, eu renuncio isso agora e entrego toda a minha vida a Jesus. E eu declaro agora que o amor de Deus é derramado no meu coração e Ele dissolve todo medo agora. Em nome de Jesus, caem as cadeias agora. Em nome de Jesus, caem as cadeias agora. Você é solto, você é livre pelo poder do nome de Jesus. Todo esse salão agora eu declaro, Senhor, tua mão de poder, tua mão de graça, de vida. E oramos pelos enfermos agora. Se você chegou aqui enfermo, algum problema no teu físico, alguma dor, alguma moléstia, algum sofrimento, eu oro agora em nome de Jesus. Eu declaro teu corpo são, declaro saúde sobre ti agora. Repreendo a enfermidade no teu corpo, nos teus ossos, nos teus músculos, nos teus nervos. Em nome de Jesus, ser curado agora, ser curado agora. Declaramos, Senhor, o teu milagre sobre as pessoas enfermas nessa noite. E aquele que tem um amigo enfermo, aquele que tem um parente enfermo, um filho enfermo. Agora eu oro por você que tem um filho enfermo em casa ou no hospital. Declaro um milagre sobre o corpo dele agora. Diga: eu creio, diga isso agora: eu creio. E nesta noite eu dou valor, diga isso, mais a palavra de Deus e as promessas de Deus do que a situação e a circunstância, diga isso. E eu tomo um passo de fé, eu confio em Deus, a situação será mudada, diga isso, pela fé em nome de Jesus. A situação talvez não vai sair, mas ela vai ser transformada agora. Em nome de Jesus, receba um corpo novo, receba saúde nova. Toca os ossos, Senhor, toca os músculos. Câncer, tumor, nódulo, cisto, desaparece agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, toda artrite, artrose, reumatismo, em nome de Jesus, como já foi orado nesta noite, depressão, ansiedade, angústia, vai embora em nome de Jesus. Crise de ansiedade, crise de medo, fora pelo poder do nome de Jesus. Receba, receba, receba o amor de Deus na tua vida. Receba o amor de Deus na tua vida. Ele está aqui agora, Ele está aqui agora. Ele está aqui agora, Ele está tocando a tua vida. Ele está tocando a tua vida. Feche os teus olhos.